Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltei, estava bem sumida, né? Já fazia alguns dias que eu não estava postando vídeos, né? E quem me acompanha no Instagram também viu que eu dei uma sumida de lá. Vou tentar começar do começo, tá? Explicar pra vocês o porquê, o que aconteceu. De início, eu acabei ficando um pouco desanimada pra fazer os vídeos aqui no YouTube, por conta da rotina da Liz. Eu não tava conseguindo encaixar, né, a gravar os vídeos e ficar com ela, tava ficando muito estressada, muito cansada. E o meu intuito de gravar os vídeos aqui é pra ser também algo prazeroso pra mim, né? Então não tava compensando eu ficar louca e ficar nervosa e ficar estressada pra fazer os vídeos, sendo que não tava sendo bacana pra mim, né? Não tava sendo legal. Então eu resolvi dar uma pausa pra tentar restabelecer a rotina com a Liz, pra gente criar uma nova rotina. Quem tem bebê pequeno sabe, quando a gente acha que tá tudo lindo, toda a rotina feita, eles vão lá e mudam tudo, né? Então a gente vive aí numa montanha russa com essas crianças. E aí, dentre isso, a Liz começou a ficar ruinzinha na segunda-feira, já faz uns 15 dias mais ou menos. E eu achei que era por conta dos dentes, né? Que ela tava com a gengiva meio grossa e tal, e começou a ter febrinha. Eu falei, deve ser os dentes. Isso numa segunda. Quando foi na quarta, eu fiquei incomodada. Falei, vou levar ela no pediatra pra ver, né? Mais ou menos, ver o que tava acontecendo, pra ver se é os dentes mesmo, pra ficar mais sossegada. E aí na quarta-feira eu levei ela no pediatra e ele falou que era a garganta que tava um pouco inflamada, tava um pouco vermelha. Falou só pra continuar tomando Tylenol, essas coisas, e que se até na sexta-feira não melhorasse era pra voltar lá nele. Isso o pediatra que eu costumava levar ela, tá, gente? E aí, quando foi na quinta-feira, a Liz deu uma piora, assim, gigante. Ela ficou muito caidinha. As febres dela até na quarta não passavam de 38, não chegava nem a 38. Quando foi na quinta-feira, ela teve 38,8 de febre. E aí, meu coração de mãe já me falava que tinha alguma coisa errada, que não tava certo. E aí, eu liguei num outro pediatra, que foi meu pediatra quando eu era criança. E aí liguei lá pra levar nele pra ver, né, uma segunda opinião e tal. Levei ela. E na quarta-feira também já tava com alguns sintomas. Eu tive um pouquinho de febre, tipo 38 graus, não passou disso. E o corpo ficou bem ruim. Mas na quinta-feira, eu preocupada com ela, nem lembrei de mais nada. Mas mesmo assim, eu liguei pro meu ginecologista, que é como se fosse meu médico, né? Ele cuida de tudo. E expliquei pra ele e tal, e pedi se ele podia dar algum pedido de exame pra Covid. E aí ele me deu o pedido de exame e tal. Mas primeiro eu fui levar a Liz no médico. E aí o pediatra, logo de cara, já pediu o exame de Covid, pediu o exame de anemia, fezes, urina, pediu uma bateria de exames. E aí eu já saí de lá e já fui com ela pra fazer o exame. Cheguei lá no laboratório eles falaram que eu tinha que levar os papéis lá no convênio, pra autorizar lá no convênio, pra depois voltar com ela lá no laboratório pra fazer. Aí liguei no convênio avisando que eu tava indo pra lá e eles falaram que o médico tinha que dar um relatório falando todos os sintomas que ela tava sentindo tal, pra autorizar o exame. Isso do meu também. Só que nenhum dos dois médicos deram esse relatório. E aí era horário de almoço, os médicos geralmente voltam depois das 2 horas, e eu tava com a Liz já na rua desde as 10, correndo atrás de médico pra fazer esse exame e tal. E aí eu já acabei meio que brigando lá no convênio, falei pra eles, falei, olha, minha filha tem 8 meses só, eu tô desde as 10 horas correndo com ela, isso já era uma meio-dia e pouco. Falei, não dá pra me esperar até 2 horas o pediatra voltar pra pedir esse relatório. Falei, se vocês já passaram pra ele, eles têm que passar esse relatório. Se eles não passaram, aí eu não tenho nada a ver com isso, eu só preciso fazer o exame logo, perder, parará. Enfim, acabaram liberando. Vocês sabem, né? Que quando o negócio começa cheio de muita picuinha, quando você bate o pé acaba dando certo, né? E foi o que aconteceu. Consegui autorizar o meu exame dela, aí a gente foi pro laboratório e a gente fez. Nós duas fizemos o do cotonete. É muito ruim. E eu fiquei morrendo de dó dela, porque ela fez primeiro. Depois, na hora que eu fiz,
Falei, gente, imagina o quanto que essa menina não sofreu, né? Porque eles são muito pequenininhos, né? A gente entende ainda, né? E eles não sabem nada que tá acontecendo, né? Então, assim, eu fiquei bem chateada de ter feito ela fazer esse exame, mas foi bom. O meu resultado saiu em 2 horas e o dela ia demorar quase 5 dias. A gente fez o exame na quinta, o resultado dela ia sair entre segunda e terça. E aí a gente veio pra casa. Ele falou que a garganta dela também estava bem infeccionada, então ele passou medicação para garganta e beleza. Aí chegamos em casa, eu fui almoçar ainda, a Liz acabou capotando, ela nem quis almoçar, ela acabou dormindo. E aí eu almoçando, eu falei, bom, deixa eu conferir, né, o resultado do exame. Gente, a hora que eu abri aquele exame e vi o reagente, né, nem é positivo, é reagente. Assim, meu mundo desabou. Pensa o desespero. Porque assim, desde o início dessa pandemia, foi logo quando eu descobri que eu tava grávida. Descobri que eu tava grávida em janeiro, a pandemia começou em março. Eu sempre tive medo. Mas era uma coisa assim, sabe aquela sensação de que não vai chegar em mim? Não vai chegar em mim. Vai acontecer com todo mundo, mas comigo não vai acontecer. E eu sempre me precavi muito, assim, sabe? Nunca fui aquelas loucas neuróticas, né? De ficar se cuidando sempre demais, vamos dizer assim. Mas tinha os meus cuidados. E a gente não tava indo em nada de família, que juntasse a família inteira. Porque a minha família é muito grande. Eu sempre ia só na minha mãe, ou às vezes minha tia tava na minha mãe, só coisas assim em família e sempre com poucas pessoas. E aí, a hora que eu vi esse reagente, passou assim, ó, 1000 coisas na minha cabeça. Eu nem tava tão ruim até então. E aí depois parece que a hora que eu vi o reagente, parece que tudo desabou. Parece que eu comecei a sentir tudo multiplicado 5 vezes. Foi muito ruim a sensação. Eu só chorava, me deu um desespero muito grande. E aí eu liguei pra minha mãe e ela falando calma, né? Minha mãe trabalha na área da saúde, na parte da farmácia da prefeitura. Então ela já tá um pouco mais habituada, vamos dizer assim. Aí eu liguei pro meu médico, falei, ó, deu positivo e tal, e agora? E aí ele me passou os remédios, a vitamina e tal. E o da Liz, até então a gente tinha que aguardar. Quando foi? E ela ainda ruinzinha, tá, gente? Ela ainda ficou ruinzinha na quinta e na sexta, bem mal. No sábado de manhã eu não aguentei e acabei levando ela pro PS. Porque assim, nesse período de quinta-feira que eu passei ela com o novo pediatra, até no sábado, eu fui conversando com ele pelo WhatsApp, ligava, explicava como ela tava e tal. E aí ele mesmo falou assim, olha, no sábado de manhã eu liguei pra ele, ela teve muita diarreia, a diarreia dela começou na quinta-feira mesmo, ela teve muita diarreia na quinta, na sexta e no sábado. E eu falei, olha, ela tá muito caída, ela não tá bem, não tá resolvendo esses remédios. Ele falou, olha, faz o seguinte, leva no plantão do convênio, vê quem é o pediatra que vai estar lá, vê o que ele vai te falar. À noite eu vou estar de plantão lá, qualquer coisa você leva pra mim, mas assim que você sair você me liga. Levei. Aí primeiro que o médico que tava lá de plantão acabou ficando bravo comigo por ter levado ela. Desculpa, gente, isso aqui ainda é reflexo do Covid, tá? Inclusive a garganta seca, tá difícil de falar, mas vamos lá, me desculpem. E aí, ele ficou bravo comigo porque eu tinha levado ela, porque eu tava positivada, só que lá eles têm uma área que chama covidário, né? E foi onde eu levei ela, até porque ela também tava com suspeita. Aí ele viu ela, falou que a garganta tava muito ruim e passou 5 injeções de antibiótico. Falei, nossa, é muita coisa, eu não vou dar essa injeção nela. Mas, né, liguei pro pediatra que eu tava passando ela, ele falou que era bom dar sim, porque se a garganta tava tão ruim quanto o pediatra que tava de plantão falou, seria melhor a gente entrar já com injeção. Aí ele falou, olha, dá hoje e no domingo, e na segunda-feira você leva pra mim no consultório. Gente, a sensação que eu tenho hoje, inclusive hoje, lembrando, é que o final de semana durou uma semana. Durou muito tempo, tipo assim, o dia não passava, as horas não passavam, a noite era uma angústia, a Liz não dormia, a Liz tinha febre de noite, eu ficava acordando 5 minutos pra ver se ela tava com febre, se não tava. Ela tava com muita diarreia, então eu tinha que ficar trocando toda hora. Ela teve assadura, coisa que a Liz nunca teve, a Liz teve assadura.
E aí tinha que ficar passando uma pastinha de maisena, intercalar com a pomada. Nossa, assim, foi tenebroso. Na segunda-feira eu levei ela no pediatra na hora do almoço. Antes de levar ela no pediatra, eu entrei no site do laboratório e já tinha o resultado dela. Positivo também. Até que meu coração não doeu tanto quanto o meu. Por quê? Porque eu já tinha certeza que ela tava. Como eu tava positivada e ela tava um pouquinho mais ruim do que eu tinha certeza que ela também ia estar. Então, assim, fiquei um pouco mais preocupada e tal. Levei ela no pediatra. E aí, num horário assim, né, que não tinha ninguém lá também, né, no consultório. Foi no horário de almoço dele. Eu não fiquei esperando, já cheguei, já entrei. Pra não ter contato com nada ali, né. E aí, ele não passou nenhuma outra medicação pra ela, porque ela já tava tomando um antibiótico. Aí ele passou mais 2 injeções do antibiótico. E escutou o pulmãozinho, falou que tava tudo bem, que fora isso tava tudo tranquilo. Que era só pra ir levando. E assim, gente, depois de terça-feira, lá pela terça, quarta-feira, a Alice parecia que não tinha mais nada. E eu fiquei muito mal depois desse tempo, né? Porque aí eu acho que o meu pegou de verdade, né? Pegou de vez. E aí eu fiquei muito cansada. E aí você imagina, eu tava muito cansada, o corpo todo dolorido, dor de cabeça, garganta doendo, uma tosse que, pelo amor de Deus, e eu ainda tinha que cuidar dela. O Marco tava em casa também. Mas vocês sabem, né, que criança quando tá doente é só a mãe, não tem quem faça diferente, né? É a mãe. E aí ela só queria ficar comigo, então eu tinha que cuidar dela também. E tentando ficar bem pra poder cuidar dela, né? Mas mesmo assim ainda era bem complicado. Graças a Deus eu fui melhorando. Hoje eu não sinto mais nada, é como se eu não tivesse tido nada. A Alice também tá muito bem, graças a Deus. Ela tinha perdido o paladar porque ela não tava querendo comer nada. Ela só tava tomando leite. E às vezes nem meu peito ela não queria. Ela tava tomando só a fórmula, às vezes. Tipo, tinha dia que ela tomava só a fórmula, de noite era só a fórmula. Porque eu acho que ela tava com muita fome e eu, como tô dando a fórmula e o peito, eu já não tenho mais tanto leite pra sustentar ela só no leite, né? Então ela tava tomando bastante fórmula também. E aí hoje, graças a Deus, tá tudo bem mais tranquilo, parece que a gente não teve nada. O Marco hoje que tá um pouquinho ruim, ele ainda tem um pouco de dor no corpo, né, a dor de cabeça, mas também não é nada grave, graças a Deus. E assim, gente, o que eu vejo dessa doença, o que eu penso agora depois de tudo isso? A gente tem que sim levar mais a sério, né, essa questão do isolamento. A gente só pensa, é só a família, é só a família. Mas todo mundo trabalha, todo mundo tá em contato com outras pessoas, ninguém quer passar pra ninguém, ninguém quer ter essa doença. Só que a gente é uma doença que não é palpável, né? A gente não sabe certo como funciona, quem pegou, quem não pegou, quem que passou pra quem. Então assim, gente, quando a gente vê a nossa filha nessa situação, a gente fica realmente bem desesperada. Eu pensava muito em se eu ia sair dessa, se eu ia conseguir cuidar da Liz, se eu ia ter forças para continuar cuidando dela. Eu tinha muito medo de ir pro hospital, de ficar internada, por conta dela, de quem ia cuidar, quem ia fazer. É claro, o Marco tá aí, ia fazer, mas como mãe a gente sempre se preocupa com os nossos filhos, né? A gente se preocupa em quem vai cuidar. E ver ela também largadinha daquele jeito, nossa, foi de cortar o coração, foi desesperador. Então, gente, principalmente quem tem bebê, evitem realmente a aglomeração, sabe? Eu sei que a gente já tá num ponto que não tem mais como a gente ficar só dentro de casa, porque tá todo mundo tendo que trabalhar, todo mundo tá tendo que sair, e o isolamento 100% não tá dando mais pra acontecer. Mas evitem, assim, tá toda a família junto, sabe? Tenta tá só com um tio ou só com a sua mãe, né? Porque não adianta, quando tá todo mundo junto, acaba facilitando ainda mais essa situação. E hoje é algo que eu conversei com o Marco também, a gente não tem nem como se isolar 100%, até porque o Tony vem aqui pra casa, né? Ele também tá sofrendo muito com isso, porque vai fazer um mês que ele não vem pra casa. Porque quando começou a nossa suspeita, a semana que começou a suspeita, era a semana que era pra ele ter vindo. Então já vai fazer um mês aí, dia 3, que o Tony não vem pra casa. Todo dia a gente liga pra ele, a gente conversa com ele.
ele sabe que a gente pegou, né? Mas ele também tá bem abatido, né? Ele tá com saudade, a gente tá com muita saudade dele. E por essas vindas dele, não tem como a gente fazer um isolamento 100%. O Marco tá saindo para trabalhar, a Liz, na hora que acabar tudo isso, se Deus quiser, vai voltar pra escolinha. Na verdade, ela vai começar a ir na escolinha, né? Que vai ser assunto de outro vídeo aqui pra vocês. Eles estão indo pra natação, então assim, a nossa vida não parou. E não é isso que a gente quer, não é isso que tem que ser, porque a gente precisa estar mantendo a nossa cabeça no lugar, porque senão a gente também fica louco, né? Mas assim, evita ao máximo possível a aglomeração, né? Juntar todo mundo na mesma casa, todo mundo no mesmo lugar, sabe? Ver as pessoas aos pouquinhos, uma por vez, uma família por vez, pra tentar amenizar essa situação. Eu achei que nunca ia acontecer comigo e com a minha família, mas aconteceu, né? E infelizmente a gente não tem como se blindar disso. A gente vai tomando os cuidados e rezando para que não chegue na nossa família. E também eu gostaria de falar sobre a questão de julgamento. A gente não é melhor que ninguém, a gente não é Deus. A única pessoa melhor que a gente é Deus, só isso. Somos todos diferentes, cada um com uma opinião, cada um com um pensamento, cada um com uma cabeça diferente. E não é hora pra julgar ninguém, sabe? Depois de situações como essas. Então, gente, porque assim, essa questão de julgamentos, né, é muito pesado. Um dia depois, acho que antes de sair o resultado da Liz, foi um dia antes, foi na sexta-feira, a gente fez o exame na quinta, na sexta-feira foi mêsversário da Liz, e a gente geralmente faz com a família, né, com os meus pais, os padrinhos dela, e dessa vez a gente não pôde fazer, porque a gente tava em isolamento, né, mas mesmo assim eu mandei fazer o topo de bolo pra ela, né, sobre quarentena da Liz. Acabou sendo esse o tema, não era o planejado, mas acabou sendo. E fiz o bolinho pra ela, tal, né? E postei algumas fotos. Gente, pela infelicidade, uma pessoa acabou vindo falar pra mim que onde já se viu eu fazer isso, porque eu tava tirando sarro da doença, que não era um tema bacana de se fazer. Isso assim, tá exposto num grupo. Que eu não deveria ter feito isso, porque eu tava zoando da doença e que não era um tema legal. Assim, gente, quando a Alice crescer, ela vai saber que essa doença fez parte da vida dela desde o início. Desde a gestação, o primeiro ano de vida dela foi com essa doença. E no mêsversário de 8 meses dela, ela estava contaminada. Nada mais fácil, né, de mostrar isso pra ela do que com essa comemoração do mêsversário dela. Eu não poder, é claro, ela não estava mal. Se ela tivesse muito mal na sexta-feira, eu nunca ia tirar as fotos dela, eu não ia fazer um bolo, não ia comemorar isso. Mas ela estava bem. Ela estava com diarreia, mas ela estava bem, ela estava mais tranquila. E a gente não achou nada demais tirar fotos dela com esse tema. Só que assim, quando essa pessoa falou isso, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, porque eu já estava me sentindo culpada da Liz ter pego, eu já estava mal de ver a Liz daquele jeito, de saber que eu trouxe pra casa, e uma pessoa apontando o dedo e me julgando foi pior ainda. Então assim, gente, por favor, tentem ter mais empatia, sabe? A mãe tá ali pra cuidar, a mãe não vai colocar o filho em risco, é claro, temos exceções. Mas você deve conhecer a pessoa pra quem você tá falando. Você sabe se aquilo foi porque ela é uma mãe relapsa ou se realmente foi um acontecimento. Faz mais de um ano que a gente tá com esse vírus aí e é impossível a gente passar por isso sem ninguém próximo pegar e sem a gente pegar. Porque o vírus tá aí. E a gente trabalha aí com hipóteses, né? A hipótese que ele se espalha pelo ar, pela saliva, pela mão no olho, pela mão na boca, no nariz. Não dá pra saber, gente, não dá pra saber. Então, assim, eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada com essa situação.
E eu falo pra vocês, não façam isso, não julguem, não cutuque. Se você acha que não tá certo, guarda pra você. Às vezes a pessoa já tá mal, sabe? Já tá preocupada, já tá passando mil coisas na cabeça dela e aí vem alguém e bombardeia ela com isso, sabe? É muito complicado, é muito triste, é muito doloroso. Então vamos ter um pouquinho mais de empatia com as pessoas, tá? Mas, ao contrário disso também, eu recebi muitas mensagens no Instagram, no Casa da Nara, que é esse aqui. Se você não me segue lá, por favor, pra você ficar mais pertinho de mim. Recebi inúmeras mensagens lá perguntando da Liz, perguntando da gente, como que a gente tava. Cada mensagem que eu recebi foi um quentinho no coração, assim, sabe? De pessoas que eu sei que me conhecem, que sabem que eu faço tudo pela minha filha e que eu vou fazer de tudo pra ver ela bem. Que o que aconteceu foi realmente uma situação que eu não queria, mas que aconteceu, né? Então, assim, gente, vamos ter mais empatia. Muito obrigado por todo mundo que lembrou da gente, que perguntou se a gente tava bem, que tava ali dia após dia perguntando da Liz. Graças a Deus a gente pode falar que passamos por isso, que vencemos isso. A nossa quarentena acaba na quarta-feira, dia 26, e parecia uma eternidade, parecia que nunca mais ia acabar. Graças a Deus chegamos ao fim, e se Deus quiser, a vida que segue aí a partir de quarta. Chegou as coisas já do banheiro, pra reforma do banheiro, que também teve que ser adiada, né, por conta da nossa quarentena aí, era pra ter começado já, mas não deu. Mas aí eu vou mostrando pra vocês isso daí no próximo vídeo. Então assim, gente, aconteceu, a vida seguiu, graças a Deus tá acabando, estamos muito bem. Se cuidem, façam tudo o que vocês puderem pra evitar tudo isso, tá? Se precisarem de alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Tudo que eu puder responder sobre tudo isso, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!